Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para darmos continuidade ao 16º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar ou recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. E neste momento vem aqui ratificar a necessidade que você tem de estar com a sua Bíblia na mão, um caderno de anotação e uma cadeira. Se concentre na mensagem, na palavra, na reflexão. Esteja no seu local secreto de oração. Assim você poderá melhor compreender a mensagem que Jesus quer que você absorva. Permita que a palavra entre e arranque tudo de ruim dentro de você. E para a honra e a glória do Senhor, trago para o dia de hoje a leitura no livro de Marcos, capítulo 3 e capítulo 4, e livro de Efésios, capítulo 5 e 6. Com a ajuda da minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo, irá trazer a leitura para a honra e a glória do Senhor. Leitura no livro de Marcos, capítulo 3. Em Marcos 3 diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si,
Disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá o perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém. E graças a Deus. Com indignação. A indignação de Jesus revela seu repúdio contra toda iniquidade e injustiça. O cristão não deve abrigar ira carnal e injúria. Ele ira-se contra a maldade, a semelhança de Cristo. O crente que sentir indignação contra os pecados da sua geração mostra que está ao lado de Deus contra este mal. Esta foi uma compreensão do versículo 5. Poder de expulsar demônios. Preste atenção na mensagem no versículo 15. O propósito de Jesus ao vir à terra foi destruir as obras do diabo e libertar os oprimidos por Satanás e pelo pecado. Parte inerente a este propósito foi o poder e autoridade que ele deu aos seus seguidores para continuarem a sua batalha contra as forças das trevas. Essa verdade é comprovada conforme lhe trago agora. Primeiro, está dito que depois de Jesus ter nomeado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar demônios. Depois de nomear os 70, ele lhes deu poder sobre toda a força do inimigo. Segundo, os discípulos não foram somente enviados a pregar, mas também para manifestar o domínio, o poder e a autoridade do reino de Deus, ao batalharem contra Satanás, expulsando demônios e curando todos os tipos de doença e enfermidade. Terceiro, Marcos ensina que Jesus, depois da sua ressurreição, reenfatizou aos seus seguidores a missão de pregar o Evangelho e ter autoridade sobre Satanás e seus demônios. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 4. Em Marcos 4 diz assim: e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós
vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que, quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, e graças a Deus. Parábolas. Vamos compreender a mensagem no versículo 2.
Jesus ensinava frequentemente por parábolas. Parábolas é uma ilustração da vida cotidiana, revelando verdades aos que estão com o coração disposto a ouvir e, ao mesmo tempo, ocultando estas mesmas verdades àqueles cujo coração não está preparado. Saiu o semeador a semear. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Esta parábola conta como o Evangelho está recebido no mundo. 3 verdades podem ser aprendidas nesta parábola. Primeiro, a conversão e a frutificação espiritual dependem de como a pessoa se porta ante a palavra de Deus. Segundo, haverá diferentes reações ante o Evangelho da parte do mundo. Uns ouvirão, mas não entenderão. Uns perseverarão e frutificarão em diferentes proporções. Terceiro, os inimigos da palavra de Deus são Satanás, os cuidados deste mundo, as riquezas e os prazeres pecaminosos desta vida. Tira a palavra. Preste atenção na mensagem do versículo 15. Cristo fala aqui a respeito da conversão incompleta, em que o indivíduo busca o perdão dos seus pecados, mas não chega ao arrependimento pelo Espírito Santo. O tal não recebe a salvação, pois não nasceu de novo, e nunca entra em comunhão com os crentes. Ou se realmente torna-se membro de uma igreja, não demonstra uma genuína entrega a Cristo, nem separação do mundo. Conversões incompletas resultam destas causas. Primeiro, a igreja trata rapidamente com o interesse, sem lhe comunicar a compreensão correta do Evangelho e das suas exigências. Segundo, a igreja deixa de lidar com a possessão demoníaca do interessado quando for o caso. Terceiro, o interessado crê em Cristo com a mente apenas, e não de todo o coração, isto é, mais íntimo do seu ser, a totalidade de sua personalidade. Quarto, o interessado não se arrepende com genuína sinceridade, nem se afasta do pecado. Quinto, o interessado quer aceitar Cristo como Salvador, mas não como Senhor. A fé do interessado baseia-se no poder de persuasão das palavras humanas, mais do que na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Ainda no versículo 15, Satanás opõe-se à palavra. A conversão a Cristo é incompleta quando o indivíduo busca o perdão dos seus pecados, mas não experimenta a real regeneração pelo Espírito Santo. Tal pessoa deixa de obter a salvação e o novo nascimento, nunca tem comunhão com os crentes, ou se permanece na igreja, não manifesta uma total entrega a Cristo, nem separação do mundanismo. Conversão pela metade é resultado de, primeiro, pressa da igreja ao tratar com o interessado sobre o Evangelho, não lhe explicando devidamente o que é seguir a Jesus e o que isso requer da nossa pessoa. Segundo, a igreja deixa de lidar com a opressão demoníaca do interessado. Terceiro, o indivíduo crer em Cristo somente com o seu intelecto e não de todo o coração, isto é, o seu íntimo, todo o seu ser, sua total personalidade. Quarto, a ausência de verdadeiro arrependimento ou abandono do pecado. Quinto, um desejo da parte do interessado de aceitar a Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Sexto, o interessado basear sua fé mais na persuasão da palavra humana do que na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Até o que tem lhe será tirado. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Jesus declara aqui um princípio do seu reino. O crente deve sempre continuar a obter a verdade e a graça divinas, senão perderá até mesmo o que já tem. Crescimento na graça ou no declínio espiritual pode ser quase imperceptível na vida de muitas pessoas. Daí, o cristão não cresce, degenera-se. O perigo de abandono total da fé aumenta na proporção direta do declínio espiritual da pessoa. E vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 5. Em Efésios 5, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém, e graças a Deus. Bem sabeis isto. Vamos compreender a mensagem no versículo 5. O apóstolo Paulo sabia bem como os efésios, com certeza absoluta, que todos os indivíduos, quer dentro da igreja, quer fora dela, sendo imorais, impuros ou avarentos, isto é, amando as coisas do mundo mais do que a Deus, estavam fora do reino de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento assim ensinaram com forte convicção, bem como os apóstolos e a igreja do Novo Testamento. Quem cometesse tais pecados evidenciava claramente que não era salvo, que não tinha vida em Deus. Engano. Vamos compreender a mensagem no versículo 6.
Paulo sabia que alguns falsos mestres diriam aos efésios que não precisava temer a ira de Deus contra eles, por causa de sua imoralidade. Por isso ele admoesta: ninguém vos engane. Fica claro aqui que alguém pode ser enganado a ponto de crer que pessoas imorais e impuras têm herança no reino de Deus. Obras das trevas. Preste atenção na mensagem no versículo 11. Aquele que é, em tudo, leal a Cristo, não pode ser neutro, nem manter silêncio quanto às obras infrutuosas das trevas e à imoralidade. Deve estar pronto a desmascarar, repreender e denunciar o mal em todas as suas formas. Bradar sinceramente contra toda iniquidade é odiar o pecado. Tomar posição com Deus contra o mal e permanecer fiel a Cristo, o qual também denunciava as obras das trevas. Vinho. Preste atenção na mensagem no versículo 18. A declaração de Paulo no versículo 18 demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isto quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito. Paulo adverte todos os crentes a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Além disso, os que cometem tais coisas não terão a presença interior do Espírito Santo nem a sua plenitude. Em outras palavras, não ter o fruto do Espírito é perder a plenitude do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Enchei-vos, imperativo passivo presente, tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante, mediante enchimento repetidos do Espírito Santo. Primeiro, o cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão, mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para adoração a Deus, serviço e testemunho. Segundo, experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Jesus. Estamos repletos da palavra de Deus. Oramos, damos graças e cantamos ao Senhor. Servimos ao próximo e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer. Terceiro, alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo são: ponto número 1, falar com alegria a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ponto número 2, dar graças. E ponto número 3, sujeitar-nos uns aos outros. Cantando ao Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 19. Todos os nossos cânticos espirituais, tanto na igreja como em particular, devem ser inteiramente dirigidos a Deus, como orações de louvores ou petições. Primeiro, cantar louvores ou qualquer cântico espiritual pode ser uma forma de manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, cantar hinos cristãos é um meio de edificação, ensino, ação de graças e oração. Terceiro, o cântico cristão é uma expressão de alegria. Quarto, o propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo nem exibição de talento individuais, mas de adoração e louvor a Deus. Sujeitando-vos uns aos outros. Preste atenção na mensagem no versículo 21. A submissão de uns aos outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância devem ser características de cada membro da família. A esposa deve submeter-se, isto é, ceder por amor, ante a responsabilidade do marido no exercício da liderança da família. O marido deve submeter-se às necessidades da mulher, em atitude de amor e abnegação. Os filhos devem submeter-se em obediência à autoridade dos pais. E os pais devem ser flexíveis às necessidades dos filhos e criá-los na santa doutrina do Senhor. Mulher,
sujeitai-vos. Preste atenção no versículo 22. A esposa tem a tarefa dada por Deus de ajudar o marido e de submeter-se a ele. Seu dever para com o marido inclui o amor, o respeito, a ajuda, a pureza, a submissão, um espírito manso e quieto, e ser uma boa mãe e dona de casa. A submissão da mulher ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua obediência a Jesus, como ao Senhor. Marido, cabeça. Preste atenção na mensagem no versículo 23. Deus estabeleceu a família como a unidade básica da sociedade. Toda família necessita de um dirigente. Por isso, Deus atribuiu ao marido a responsabilidade de ser cabeça da esposa e família. Sua chefia deve ser exercida com amor, mansidão e consideração pela esposa e família. A responsabilidade do marido, que Deus lhe deu, de ser cabeça da mulher, inclui, primeiro, provisão para as necessidades espirituais e domésticas da família. Segundo, o amor, a proteção, a segurança e o interesse pelo bem-estar dela, da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Terceiro, honra, compreensão, apreço e consideração pela esposa. Quarto, lealdade e fidelidade tais na vivência conjugal. E vamos para a leitura no livro de Efésios, capítulo 6. Em Efésios 6 diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado
e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e caridade com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Amém, e graças a Deus. Filhos, sede obedientes. Preste atenção na mensagem no versículo 1. Os filhos de crentes devem permanecer sob a orientação dos pais, até se tornarem membros de outra unidade familiar através do casamento. Primeiro, as crianças pequenas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os pais, mediante a criação na disciplina e doutrina do Senhor. Segundo, os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito o conselho dos pais e honrá-los na velhice, mediante cuidados e ajuda financeira conforme a necessidade. Terceiro, os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus, aqui na terra e na eternidade. A armadura de Deus. O cristão está encorajado no conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé, que continua até o crente galgar a vida do porvir. Primeiro, a vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo mediante a sua morte na cruz. Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, desmascarou as potências e potestades malignas, levou os cativos com ele e redimiu o crente do domínio maligno. Segundo, no presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual que ele trava mediante o poder do Espírito Santo. Ponto número 1. Contra os desejos corruptos dentro de si mesmo. Ponto número 2. Contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentações. Ponto número 3. Contra Satanás e as suas forças. O crente é conclamado a se preparar do presente sistema mundano, repudiando os males, vencendo suas tentações e morrendo para elas, e condenando abertamente os seus pecados. Terceiro, a milícia cristã deve guerrear contra todo o mal, não por seu próprio poder, mas com as armas espirituais. Quarto, na sua guerra espiritual, o cristão é conclamado a suportar as aflições como bom soldado de Cristo, sofrer em prol do Evangelho, combater o bom combate da fé, guerrear espiritualmente, perseverar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o Evangelho, combater pela fé, não se alarmar ante os que resistem, vestir toda a armadura de Deus, ficar firme, destruir as fortalezas de Satanás, levar cativo todo pensamento e fortalecer-se na guerra contra o mal. Hostes espirituais da maldade. O cristão trava um conflito espiritual contra Satanás e uma multidão de espírito maligno. Primeiro, os poderes das trevas são os governantes espirituais do mundo, que incitam os ímpios, se opõem à vontade de Deus e constantemente atacam os crentes. Segundo, é uma vasta multidão, altamente organizada em forma de império do mal, tendo categorias e ordens. A espada do Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma ofensiva do crente para o uso na guerra contra o poder do mal. Por esta razão, Satanás fará todos os esforços possíveis para subverter ou destruir a confiança do crente na palavra. A igreja precisa defender as escrituras inspiradas contra o argumento que ela não é a palavra de Deus em tudo o que ensina. Abandonar a posição e atitude de Cristo e dos apóstolos para com a palavra de Deus é destruir seu poder de convencer, corrigir, redimir, curar, expulsar demônios e vencer o mal. Negar sua fidelidade total em tudo quanto ela ensina é entregar-nos a Satanás. E por fim, o versículo 18, orando no Espírito.
A guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige dedicação à oração, isto é, orando no Espírito em todo o tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, com toda perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a condenação com o próprio Deus. Deixar de orar diligentemente sob todas as formas de oração, em todas as situações, é render-se ao inimigo e deixar de lutar. Que a palavra de hoje toque profundamente o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Neste exato momento, lhe convido a orar junto comigo. Mas antes, reflita na mensagem de hoje, mentalize no que você escreveu. Se não compreendeu, volte de novo e ouça. Nunca é demais se apegar à palavra de Deus. Curve a cabeça e feche os seus olhos. Pai amado, bendito, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Senhor, lava-me com o seu sangue e perdoa-me. Peço para vasculhar meu interior e procurar por qualquer pecado ou falta que lhe tenha ofendido. E neste momento, peço que pare um momento e peça ao Senhor para revelar pecados intencionais ou não, o que está guardado dentro do seu coração, como adultério, traição, mentira, discórdia, entre outras naturezas mundanas. Jesus, confesso a Ti o meu pecado, meus erros, minhas transgressões. Peço para que me ajude a purificar o meu coração, meu interior, e que mude e ajude a moldar o meu caráter. Senhor, decido perdoar qualquer um que tenha me ofendido, Pai. Decido não levar em consideração qualquer ofensa ou retaliar aquele que me ofendeu. Jesus, agradeço por sua misericórdia, por sua graça, eu andarei em amor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.